O que acontece quando um ator, às vésperas de retornar para uma das sequências mais aguardadas do cinema de super-heróis, nos diz, nas entrelinhas, que a jornada do seu personagem já está, em essência, completa? O que acontece quando a promessa do próximo capítulo é substituída pela satisfação pelo que já foi contado? Isso não é apenas uma notícia de bastidores ou um fragmento de entrevista para preencher o ciclo de novidades da cultura pop. É algo mais profundo, é um manifesto. Recentemente, o portal Collider publicou uma conversa com Colin Farrell sobre o seu retorno como Oswaldo Cobblepot, o Pinguim, em The Batman Parte 2. Uma pergunta era simples: o que o motivava, como artista, a revisitar esse papel? A resposta, no entanto, foi tudo menos simples. Farrell não falou sobre explorar novas facetas do Pinguim, sobre levar o personagem a lugares inéditos ou desafios de uma nova transformação. Pelo contrário, ele disse que, após a experiência de filmar a série de 8 episódios de Pinguim lá para a HBO, a sua motivação para o filme era menos sobre o que ele pode fazer com isso e mais sobre a experiência humana da colaboração. De estar naquele mundo, de estar perto de Robert Pattinson, de estar perto de Jeffrey novamente e ser liderado pelo Matt Reeves mais uma vez. Essa declaração, aparentemente humilde, focada no processo, é um abalo sísmico e silencioso na forma como a gente consome histórias hoje em dia. Vivemos na era da narrativa perpétua, do universo cinematográfico que funciona como uma linha de montagem. Cada filme, cada série é um degrau, uma peça de um quebra-cabeça infinito, que é projetado para manter a gente ansioso pelo que vem a seguir. Fomos condicionados a entrar no cinema não para ver um filme, mas para ver um capítulo, perguntando como isso se conecta, em vez de o que essa história diz pra gente. Colin Farrell, ao expressar sua satisfação com o arco narrativo que a série proporcionou ao Pinguim, está talvez, sem intenção, oferecendo uma crítica poderosa a esse modelo. Ele fala de um sentimento raro em Hollywood, o que é o de completude. A série não foi um aquecimento para o filme. Para ele, como artista, a série foi um evento principal. A jornada de transformação do Pinguim já aconteceu. O que veremos no cinema não vai ser o próximo passo da sua evolução como personagem, mas a encarnação de um ser que já se tornou o que ele deveria ser. A notícia, portanto, não é sobre o futuro do Pinguim, é sobre a importância de um passado bem construído. E isso nos obriga a perguntar o que de fato constitui a identidade de um personagem. E, por extensão, a nossa própria. Vamos nos afastar um pouco das ruas chuvosas de Gotham e entrar no território da filosofia. Especificamente no pensamento do filósofo Paul Ricoeur, um filósofo francês que dedicou a vida a entender como nós, seres humanos, nos tornamos quem somos. Ricoeur propôs um conceito bastante poderoso: a identidade narrativa. A ideia central é que o nosso eu não é uma essência física imutável, um núcleo duro que carregamos desde o nascimento. Pelo contrário, nossa identidade é uma história. Uma narrativa que construímos e contamos e recontamos para nós mesmos e para os outros, tecendo os eventos caóticos das nossas vidas em uma trama com algum sentido e coerência. Nós não temos uma história, nós somos a nossa história. Dentro desse conceito, Ricoeur faz uma distinção crucial entre dois tipos de identidade: a identidade idem e a identidade ipse. A identidade idem, ou a mesmidade, é aquilo que permanece o mesmo ao longo do tempo, o que nos torna reconhecíveis. São os nossos traços de caráter, nossas características físicas, nossas impressões digitais, nossas cicatrizes. É o quê de uma pessoa. Para o Pinguim, a sua identidade idem é clara, sua aparência física é distinta, a sua ambição implacável, seu status como um gangster em ascensão e sua conexão com o submundo de Gotham. Quando vimos em The Batman, foi principalmente essa identidade que nos foi apresentada. Ele era uma função na trama, um obstáculo com características marcantes. Mas a identidade ipse, ou a ipseidade, é algo muito mais complexo e mais frágil. É o si mesmo, a identidade que se mantém não pela constância, mas através da mudança e da narrativa. É a coerência de uma vida contada como uma história. É o quem de uma pessoa, uma identidade forjada não em características estáticas, mas no arco de suas ações, na interpretação de suas memórias e na projeção de seus futuros. É a identidade que responde à pergunta: quem é você ao longo de todas as suas transformações? E aqui reside o argumento central. A série de 8 episódios do Pinguim não é um mero prelúdio ou um spin-off para preencher uma lacuna. É o ato de forjar a identidade ipse do Oswald. O filme The Batman nos apresentou o quê do personagem, a sua mesmidade. A série, com suas 8 horas de duração, nos dará o quem, a sua ipseidade. Ela é o espaço onde os eventos de sua vida serão tecidos em uma trama coerente. Essa narrativa detalhada o transformará de um vilão, uma peça no tabuleiro de The Batman, em um protagonista, o centro da sua própria construção de identidade.
Quando Colin Farrell diz que foi mimado com esse tempo, ele não está falando do tempo de tela. Ele está falando do luxo de construir uma alma narrativa completa. Ele não está desinteressado no personagem para a sequência. Ele está profundamente satisfeito com a história que já foi contada até aqui. O trabalho pesado, o trabalho de criação do eu já foi feita. Em The Batman, parte 2, ele não precisará mais construir o Oswald. Ele vai poder finalmente ser apenas o Oscorp, habitando uma identidade narrativa já solidificada e complexa. É a diferença entre escrever um romance que define um personagem, depois escrever um conto que mostra ele em ação, já plenamente realizado. Essa profundidade de personagem, essa forja de uma identidade Ibsen não acontece no vácuo. Ela só é possível graças a uma decisão estratégica e cada vez mais rara na indústria do entretenimento: a coragem de criar mundos separados. Sob a nova liderança de James Gunn e do Peter Safran, a DC Studios implementou uma bifurcação em sua arquitetura narrativa. De um lado, nós temos o DCU, normal, um universo coeso, interconectado de filmes, séries e animações. Do outro, o selo DC Elseworlds. Elseworlds, ou Outros Mundos, é um conceito importado diretamente dos quadrinhos, onde permitia aos criadores contar histórias fora da continuidade principal, explorando cenários hipotéticos. Batman na era vitoriana, Superman criado na União Soviética. Essa estratégia se tornou um santuário para a visão autoral. É sob essa bandeira que floresce o universo sombrio e psicológico do Coringa do Todd Phillips e, crucialmente, o Batverse de Matt Reeves. Essa abordagem contrasta diretamente com o modelo dominante que, por mais de uma década, encheu o cinema de grande orçamento, o universo compartilhado, popularizado e aperfeiçoado pela Marvel Studios. Um modelo que, apesar do seu sucesso comercial monumental, tem mostrado sinais de uma espécie de fadiga criativa. Cineastas como Denis Villeneuve já criticaram a abordagem como sendo, por vezes, um mero recortar e colar de uma fórmula. E o público, por sua vez, já está começando a sentir o peso da lição de casa. A gente fala muito aqui do canal que é necessário você acompanhar uma saga que se estende por uma dezena de filmes, onde cada obra individual se torna apenas um trailer para a próxima. A estratégia do Elseworlds, portanto, não deve ser vista como um plano B ou uma espécie de concessão. É uma resposta direta e inteligente às limitações do modelo concorrente. É um reconhecimento de que a força de uma história pode resistir nela mesma, na sua singularidade, não na sua conectividade com as outras coisas. Essa liberdade de tirania, da continuidade, que permite ao Matt Reeves construir uma Gotham palpável, psicologicamente densa e que, mais importante, viabiliza um projeto tão específico, arriscado e focado em personagens como a série do Pinguim. A DC, após tentativa de emular o modelo da Marvel com o DCEU, que geraram resultados mistos em um universo narrativo bastante conturbado, parece ter entendido que há um apetite por algo diferente. O selo Elseworlds confia que a audiência está pronta para abraçar histórias díspares, valorizando a qualidade individual de uma obra acima da sua função dentro de uma franquia maior. Isso pode sinalizar uma bem-vinda descentralização do cinema de super-heróis, afastando de um modelo monolítico para um ecossistema mais rico e diverso de narrativas. Um multiverso não de terras paralelas, mas de visões de mundo. Mas por que uma história sobre a ascensão de um gangster desfigurado em uma cidade fictícia ressoa tão profundamente na gente? O fascínio por figuras como o Pinguim e pelo estirpe do anti-herói contemporâneo vai além do simples prazer de ver o mal em ação. Não torcemos por ele porque a gente concorda com seus métodos, mas reconhecemos nas suas jornadas um eco distorcido das nossas próprias lutas. O anti-herói ele opera num código de conduta particular não universal, refletindo um mundo onde as linhas entre o certo e o errado se tornaram perigosamente borradas. Essa ressonância se torna ainda mais poderosa quando a conectamos com a experiência da identidade na era digital. Vivemos em uma época de eus fragmentados. Nós também, como Pinguim, somos construtores de narrativas. Curamos nossas personas em diferentes plataformas digitais, selecionando fragmentos de nossas vidas para construir uma identidade coerente, uma marca pessoal. A lacuna entre o eu digital e o eu real gera uma ansiedade sobre constância e agência. Quem somos nós de verdade por trás das máscaras que criamos? A jornada do Pinguim na série é uma metáfora para essa construção de identidade. Ele parte de uma posição de humilhação, um lacaio ridicularizado no final de The Batman, e através de astúcia, violência e, acima de tudo, da construção da sua própria narrativa, ele força o mundo a reconhecer a persona do Pinguim. Um nome que antes era um insulto, ele transforma em um símbolo de poder e medo. Ele está literalmente fazendo sua própria marca, impondo a sua história ao mundo. O anti-herói moderno, portanto, não é apenas um reflexo da nossa ambiguidade moral. Ele é o avatar da nossa ansiedade sobre a própria identidade. Em um mundo que nos empurra para a fragmentação, a jornada de um Walter White, um Tony Soprano ou um Pinguim
Para forjar uma identidade singular e poderosa, mesmo que vil, se torna uma fantasia de controle e autoria sobre a própria vida. Nossa fascinação por ele não vem de um desejo latente de sermos criminosos, mas de um desejo profundo de possuir essa clareza de propósito, essa capacidade de dizer eu sou isso e fazer o mundo acreditar. Assistir à ascensão do pinguim é uma forma catártica de experienciar a criação de uma identidade coesa em um mundo que nos quer em pedaços. Então, depois de atravessar a filosofia, a indústria e a psicologia, a gente retorna ao ponto de partida. A declaração comovente de Colin Farrell. Pois a parte mais reveladora da sua resposta não foi sobre o personagem, mas sobre as pessoas. O seu desejo não era pela glória do pinguim, mas pela comunhão com seus colegas. Estar perto de Robert Pattinson, de Jeffrey, ser liderado por Matt Reeves. No fim das contas, por trás das máscaras, dos orçamentos milionários de estratégia de mercado, a arte ainda é e sempre será sobre a conexão humana. Aqui todas as nossas linhas de pensamento convergem. Se a identidade é uma narrativa, como nos ensina Ricoeur, e se essa narrativa precisa de liberdade para florescer, como nos mostra a estratégia Elseworlds, seu significado mais profundo só é encontrado quando ela é partilhada. O próprio Ricoeur afirmava que a narração de si supõe a presença do outro. Nossa identidade, por mais pessoal que seja, é sempre uma coautoria. Ela se forma no diálogo, no olhar do outro e na comunidade. A jornada de Colin Farrell com o pinguim nos ensina algo fundamental. A construção de uma alma, seja de um gangster de Gotham, a própria nossa, é um trabalho intenso, muitas vezes solitário. É um mergulho nas próprias sombras para tecer uma história que nos faça sentido. Mas a alegria de viver com essa alma, de colocá-la no mundo, de testar com as outras, acontece em comunidade. A arte não é o que está na tela, é a conversa silenciosa entre as pessoas que estão no set de filmagem e as coisas que geram em nós, o seu público. A história do pinguim é um mergulho na construção de uma identidade nas sombras, mas ele não é o único. Agora eu pergunto a vocês, qual outro vilão ou anti-herói da cultura pop merece ter a sua identidade narrativa construída com essa mesma profundidade? Qual personagem que sempre vimos como uma função na história de um herói merece ser o protagonista da sua própria forja de identidade? E mais importante, por que a história dele ou dela ecoa em nós hoje? Eu sou o Manet, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like e seu comentário, se inscreva no canal, se quiser ajudar o canal, nós temos aqui o QR Code na descrição do vídeo, nós temos também o link para o QR Code e a nossa loja da Amazon, onde você pode comprar lá qualquer coisa. Não tem acréscimo de preço pra você nenhum, mas ajuda pra caramba na continuidade desse trabalho, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.